Fala galera, Robson Lima aqui com mais essa vlog e com iluminação nova, então vamos lá, né? Eu espero que vocês gostem, qualquer coisa deixe comentários também aí. Eu pessoalmente prefiro porque me permite gravar de noite, como vocês podem ver tá escuro aí fora. E acho que melhor para os meus horários também, enfim. Vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente fica. Hoje eu vou falar um pouco sobre as questões do Enem. Já faz um tempinho que eu fiz um vídeo sobre comentando questões do Enem relativas a movimentos sociais. E se você já viu, beleza. Se você não viu, pode ir lá ver também. Eu vou fazer a mesma coisa nesses vídeos, só que eu vou falar agora de trabalho. Trabalho é uma categoria que cai muito no Enem. Porque o que acontece? A sociologia, embora ela seja obrigatória no ensino médio por lei, muitos estados não têm um cronograma unificado, né? Não existe um cronograma nacional unificado de ciências sociais. Então cada estado, baseado nas orientações curriculares nacionais e no programa e no projeto curricular, né, para o ensino médio, enfim, o governo deu umas diretrizes, existe digamos assim, um norte para se ir. E dentro desse norte cada estado fez o seu. Então o Enem meio que tem que refletir essa diversidade, ao mesmo tempo que ele também tem que contemplar a sociologia em si. Isso significa o que, Robson, para nós? Significa que o Enem, até por ser interdisciplinar, muitas vezes a sociologia vai ser o saber que, digamos assim, cola os diversos saberes para você poder responder uma questão. De por que eu estou dizendo isso, Robson? Vocês vão ver isso já na seleção de questões que eu vou fazer aqui sobre trabalho, como meio que você vai entender já que eu estou falando em relação a isso. Eu não estou dizendo, calma, eu não estou dizendo que você não precisa saber sociologia para fazer o Enem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a forma que a sociologia é cobrada é muito mais contextual do que uma história, do que uma geografia. É isso que eu quero dizer. Então isso às vezes pode pegar as pessoas. Então, dito isso, vamos lá ver as questões do Enem. Todas as questões que eu vou apresentar são da prova azul, ok? Então eu vou falando o ano e tal, você pega a prova azul. Se você não tem a prova azul no seu computador, vá lá no site do INEP e baixe, beleza? Tá lá todas as provas do Enem, gabarito, bonitinho, pode ir lá. Vamos começar. Eu tenho a questão 16 de 2011 e as questões 15 e 16 de 2013. Vamos primeiro para a questão de 2011. Em 2011, a questão 16 tinha um texto do Manuel Castells, que é um dos grandes teóricos de sociologia contemporânea, junto com David Harvey, Bourdieu, Zygmunt Bauman, etc. Então tinha o texto, que eu não vou ler porque ele é imenso, mas ele basicamente fala que nós estamos vivendo uma reversão da tendência histórica da industrialização hoje. Porque a era do trabalho industrial, ela se caracterizava por quê? Por muito emprego, por emprego massivo de mão de obra, por muita produção de mercadoria, por acumulação mesmo. Entende? E agora nós não estamos nisso. Estamos agora em um outro regime de trabalho. Vocês já devem ter ouvido falar do toyotismo, do pós-fordismo. É exatamente isso que é importante que esse autor está falando, que David Harvey vai falar, e é disso que nós vamos falar aqui, dessas questões. Na questão 16, ela vai colocar o texto quase o contexto e a questão pergunta, que diz: as sociedades vivenciam mudanças constantes, ok? E afetam os processos produtivos das empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado. Aí tem as questões. A questão correta era a C. Provocado o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação com vistas à mobilidade dos investimentos. Vocês devem... O que isso quer dizer, Robson? Existe uma coisa chamada toyotismo. Geralmente vocês veem isso em geografia humana e econômica, enfim, o jogo político, whatever. O toyotismo, ele é um modo de produção, ele não é um modo de produção, ele é um modo de organizar a produção em uma fábrica, que foi, por ser usado na Toyota, ele ganhou o nome de toyotismo, foi inventado no Japão. Qual é a ideia dele? São aquelas coisas do just in time e etc, que é basicamente o seguinte: eu sou de uma empresa que faz controles remotos. Então, se você me fez um pedido de 1000 controles, eu só vou produzir 1000 controles. Eu não vou produzir 999 nem 1002. Eu vou fazer 1000 controles. E os 1000 controles vão para você. Qual é o meu benefício disso? Que eu não tenho estoque que fica lá desvalorizando no pátio. Eu tenho exatamente o que eu vendo, é o que eu tenho e acabou. Isso é ótimo para mim. Isso é ruim para outras coisas, mas para mim que estou produzindo está ótimo. Então essa ideia do... E também com outras coisas também.
como o trabalhador do toyotismo ele é mais polivalente, entende? Antigamente na fábrica, eu estou falando de carro porque o toyotismo começou numa fábrica de carro. Você tinha o trabalhador que fazia isso, aquilo, tá, aquela coisa bem Charlie Chaplin dos tempos modernos, sabe? Aquela coisa de linha de produção mesmo, de desenho, sabe? O toyotismo não é assim, é um cara que faz o trabalho de 4, 5, 6 caras. Isso é bom para a empresa no sentido de que ela economiza dinheiro. Isso é ruim para os trabalhadores no sentido de que os 4 caras que foram substituídos não têm mais emprego, vão para outro lugar. Isso é interessante. Porque o que começa numa empresa de carro passa a ser geral numa sociedade. Então, quando veio coisas como a crise de 70, a crise do petróleo, coisas como o próprio surgimento do Japão no mercado internacional, as mudanças tecnológicas dos anos 70 e 80, né? Enfim, quando o mundo começa a se configurar como ele é hoje, né? Mais parecido com o que ele é hoje, menos parecido com o que ele era na Segunda Guerra, as tendências de acumulação excessiva do capitalismo industrial começam a gerar a lentidão, começam a dinamitar o próprio sistema, né, capitalista de então. Então o que aconteceu é que mudou-se o modo de se produzir, mudou-se o modo de se produzir a mercadoria, mudou-se o modo de se distribuir a mercadoria. Então isso é uma coisa que o David Harvey, que é um economista fantástico, vai chamar de acumulação flexível. Vocês também podem ter ouvido falar de pós-fordismo, é a mesma coisa. Para ele, a ideia dele é o seguinte, que o toyotismo não é só um modo de gerenciar uma empresa, não é só um modo de administrar, ele é sintomático da forma social e política que nós temos hoje, entende? A rigidez dos mercados no contrato de trabalho, a rigidez nos investimentos, a rigidez na alocação de recursos, que eram presentes no capitalismo industrial, no Fordismo, isso tudo vai pela janela e agora nós temos a flexibilização do trabalho. Flexibilização do trabalho também leva à informalidade, tá? Por isso que você vê aqui no Brasil, em tempos de crise de indústria, aumenta-se o número de trabalhadores ambulantes na rua. E isso não é bom. Não é bom Robson, mas eles estão trabalhando. Sim, mas é um trabalho precário, é um trabalho sem segurança jurídica, sem segurança previdenciária, e isso é ruim a longo prazo, inclusive para o governo. Isso é um problema para todo mundo. Então você tem essa construção social acontecendo, certo? Que nós chamamos, grosso modo, de capitalismo tardio, se você for como Giddens. Você vai chamar isso em termos de regime de trabalho, de mercado de trabalho, de acumulação flexível, se você for seguir o Harvey, de toyotismo, você pode chamar isso de várias coisas, mas o que importa é que a realidade é essa. Nós olhamos aqui nas questões de 2013, a questão 15 e 16, que eu tenho aqui, diz o seguinte, a questão 15, ela tinha um texto clássico do Marx, que é o Prefácio à Crítica da Economia Política, que é onde, inclusive, o Marx fala de superestrutura e infraestrutura. O Althusser ganhou a fama, porque foi o Althusser que fez toda a, digamos assim, a elaboração, mas o fraseado já é do próprio Marx. Então ele vai falar clássica, na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis, independentes da sua vontade. O que ele está falando aqui é do materialismo histórico, tá? O materialismo histórico dialético. Como as relações de produção afetam a forma como nós nos relacionamos conosco, com o ambiente e com outras pessoas. Isso é o materialismo histórico dialético. As nossas ideias partem das nossas condições materiais, da matéria, da carne. Não é a gente que pensa e transforma a realidade, o segredo. Não é nada disso. Ok? Beleza. Depois dessa citação do texto, que até que é pequeno, ele vai dizer o seguinte: para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, letra B, o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Esse é o tipo de questão do Enem que a gente chama de dada, né? Porque é basicamente ler o texto e você não... Esse é o tipo de questão que eu estava querendo falar de contextualização. Se você souber Marx, você não precisa nem ler o texto direito, você só passa o olho. Então você já ganhou uns segundos que vai te ajudar depois. Mas essa questão em particular, ela não faz um bom trabalho em contextualizar a ideia do Marx, em termos de sociedade hoje em dia.
Esse é o tipo de questão que você encontraria mais no vestibular tradicional da vida do que propriamente no Enem. Apesar de ter sido em 2013, vai entender. Mas uma prova, na outra questão de baixo, vai colocar uma outra coisa interessante. Tem uma citação do Sennett, que é um autor meio despintado, que aí já é interessante, que ele vai colocar o seguinte, que um trabalhador em tempo flexível controla o local de trabalho, que é aquela clássica do eu sou de boas com o meu trabalho, eu posso trabalhar em casa, então eu trabalho de cueca, comendo miojo, sei lá. É sério, eu já ouvi isso. Mas o que é interessante é que para esse autor ele vai dizer que o controle sobre o local de trabalho é do trabalhador, mas o controle sobre o processo de produção não. A vigilância em cima de um trabalhador desses, que trabalha em casa, ou que trabalha via Skype, que seja, é até maior do que num trabalhador que está no escritório. Essa é o que está escrito aqui no texto, vocês devem estar vendo aí na tela. O trabalho é fisicamente descentralizado, e o poder sobre o trabalhador é mais direto. O que é interessante também. Então qual é a ideia? Ele está comparando a organização taylorista e fordista do trabalho, certo? E vocês já perceberam que eu estou falando de Taylorismo e Fordismo, que são coisas que geralmente você vê em geografia, em cursinhos, né? Mas para a gente de sociologia, a gente está pegando isso aqui e fazendo uma perspectiva comparada, entendeu? É mais uma questão de como é que essa forma de gerenciar na empresa, o trabalho na empresa, acaba afetando a sociedade em geral, como é que ela reflete a sociedade em geral em termos de como ela pensa o trabalho, como ela pensa relações de gênero, como ela pensa blá 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 blá. Isso seria uma sociologia da empresa, como a cultura da empresa é também uma cultura, um reflexo da cultura do país que ela está inserida, né? Da cidade, enfim. Mas essa questão não está falando desse assunto de cultura. Tem outras questões com isso, mas não é essa. Ela está sendo um pouco mais específica e colocando que a concepção de tempo analisada do texto, ou seja, isso é uma outra faceta do que a gente está chamando aqui de acumulação flexível do capital, de toyotismo, de pós-fordismo, de modernidade tardia do Giddens. Vocês lembram do vídeo do Giddens, né? Pois é. Uma das características da modernidade é justamente a distinção de espaço-tempo, né? De como o espaço é desencaixado do tempo. É exatamente isso que essa questão está querendo dizer. Porque a resposta certa, a diz que essa concepção de tempo do taylorismo, do fordismo, ela vai pressupor que os mecanismos de controle são deslocados dos processos por resultados. Como assim? No taylorismo e no fordismo, você tinha um controle direto sobre a produção do trabalhador, sobre o corpo do trabalhador. O cara estava vendo o cara trabalhar ali, entendeu? Era uma coisa bem assim. Agora no toyotismo, a gente não está assim. Você pode trabalhar em casa, às vezes você trabalha para um chefe que tem outro país, outro estado, outra cidade, que seja. Mas, então o controle não é mais sobre você. O tempo, o mecanismo de controle do tempo não é mais sobre o processo do seu trabalho. Você pode trabalhar na sua casa, você pode trabalhar como você quiser, contanto que você entregue o trabalho. Isso é muito comum em certas empresas de TI, como a própria Google. Né? Aquela coisa de, Google é legal de trabalhar, tem escorregador, tem não sei o que, tem lounge, blá blá blá. Mas você tem trabalho para fazer. Você fazendo trabalho, você fica. Se você não fizer, você vai embora. Isso é o clássico controle sobre o resultado do trabalho e não sobre o processo. E é interessante como isso é vendido, inclusive em termos de neoliberais, como uma ideologia de liberdade. Né? Tipo, eu sou livre, eu tenho controle sobre o meu trabalho, eu sou empreendedor. E tipo, a pessoa está tão presa aos ditames do capital quanto o cara que está lá batendo prego numa fábrica, quanto o cara que está batendo cimento numa obra. A única diferença é a forma, entende? Como diria o Marx, a diferença entre consumo de luxo, comprar um perfume Chanel e comprar um pão para comer no café da manhã, é apenas a forma. A substância do ato é a mesma coisa. Então não importa se o trabalho está sendo controlado no processo ou controlado no resultado. Não importa. Aquelas coisas que a gente viu lá em Marx, no M2, de mais-valia e tal, elas ainda são válidas hoje. É claro que precisa-se de muita revisão, até porque a realidade histórica é diferente. Mas até aí o próprio Marx já dizia isso também. Ele nunca pretendeu que a teoria dele fosse uma bíblia. As pessoas que fazem isso com ela, mas enfim. Então, importante para trabalho no Enem seria duas coisas.
A teoria marxiana sobre o trabalho, que é a ideia da mais-valia, né, de onde ela vem, de onde a mais-valia vem, né, qual é digamos assim, a origem da riqueza no capitalismo, né, que é o trabalho, e como é que esse trabalho, na verdade, é uma exploração dos trabalhadores e tal. Que é aquelas coisas que eu já falei nos vídeos do Marx, introdução, está aqui também. Isso, e, que é mais interessante, é como isso se processa na sociedade de hoje. Então os exemplos eles sempre vão girar em torno de mundo trabalho atual. Sempre vão se girar em termos de flexibilização de trabalho, acumulação flexiva, precarização do trabalho. Esses termos, eles sempre querem se referir a essa nossa nova realidade de trabalho. O que é precarização de trabalho, Robson? Eu estou contratado por 3 meses. Eu estou contratado hoje, mas não assino a minha carteira. Eu não sei se eu vou ficar, eu não sei se eu vou embora, se eu fico. Ou então, me contrata eu vivo de freela. Entende? Não é aquele trabalho estável. Tanto que as pessoas correm, aqui no Brasil pelo menos, correm para o serviço público, né? Tem gente que larga trabalho para virar concurseiro, tipo, fica 12 horas por dia estudando, até mais. Porque o quê? Quer estabilidade de emprego. A única pessoa o único agente social, ou pelo menos o mais importante, que pode dar essa estabilidade hoje em dia na sociedade capitalista que a gente vive agora, de acumulação flexível, ou seja, que é flexível para o capital, não para o trabalhador, é justamente o Estado. O Estado é quem pode oferecer isso. Essa crítica ela é o pano de fundo, certo? De uma sociologia do trabalho. Então tem autores como o próprio David Harvey, que eu citei, Manuel Castells, também é bem legal se você trabalha com redes sociais, digitais, na internet, nessas coisas, também é bem legal se procurar Manuel Castells. Ele também fala muito do teletrabalho, né? É bem legal. Então essa que é a grande jogada, digamos assim, do Enem, é assim que ele funciona. Bom, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Eu sei que ele foi bem curtinho, mas a ideia desses vídeos é ser meio curta mesmo, e digamos assim, jogar uns autores, né, tentar contextualizar as ideias de trabalho em termos de Enem. Não é um vídeo super detalhado sobre a obra do Harvey ou quem seja, até porque não cabe. Mas a intenção era o quê? Comentar as questões que já foram respondidas, né, estão gabaritadas, e tentando mostrar como a sociologia ela opera dentro do Enem. Entende? E como certos saberes, certos motivos, certos conceitos, certos grandes termos da sociologia estão presentes no Enem, como eles são cobrados. Essa que era a grande ideia de nós hoje. Pois é, galera, então obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado da nova iluminação. Se vocês não gostaram, me avisem. Se vocês gostaram, me avisem. Não esqueçam de espalhar a boa nova da sociologia, o nosso grande evangelho da paz, para todas as pessoas. Se você não se inscreveu no canal ainda, por favor, faça isso. Na página do Facebook, Twitter, Instagram, tudo aqui embaixo nesse linkzinho aqui, tá? Então, no Facebook é só SocioVlogBR, tem minha cara lá e tal, blá. Enfim. No mais, gente, muito obrigado pelo apoio, viu? Obrigado mesmo e até a próxima.